escolhidos de Deus, amém? Você é um escolhido de Deus? Você crê que Deus te escolheu? Eu vou dizer para você três sinais claros que Deus te escolheu, amém? Eu vou dizer para você três sinais claros que Deus te escolheu na terra para um algo grande, para um algo sobrenatural, para um algo profético extraordinário. Amém, Maria, Alessandra, Sandra Carvalho, seja bem-vinda. 1 Samuel capítulo 16, capítulo 16. Olha só que coisa fantástica, poderosa. Gabi, Deus abençoe. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Olha, Deus pode rejeitar pessoas, tá? Lideranças. Deus pode rejeitar, sim. Quando a pessoa já tem experiência com Deus, ela endurece o coração a não obedecer ao Senhor, Deus rejeita essa pessoa, tá? Aí Deus vai passar todo o propósito, todo o plano que Deus tinha para realizar através daquela pessoa para alguém que estivesse disponível. Lembra que eu perguntei? Deus quer te usar. E Deus não está procurando vasos grandes. Deus não está procurando vasos enormes. Deus não está procurando pessoas de nome, de renome, de mídia. Amém? Deus está procurando pessoas disponíveis. Eu estou aqui nessa live porque eu estou disponível para Deus. Amém? E o que Deus tem colocado no seu coração? Você tem colocado em prática? O que Deus tem ministrado sobre você, falado com você, você tem colocado em prática? Eita glória! Olha só, aí então Deus vai falar para ele: eu o rejeitei para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite, outras traduções de chifre, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu já tenho provido de um rei. Meu Deus, é forte, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Tô no óleo, tô no azeite aqui. Então, irmãos, ouça bem, Deus rejeita sim pessoas que endurecem o seu coração para não mais fazer a vontade de Deus. Tem muitos estudiosos da palavra de Deus, homens sérios, que olham para Pedro, presta atenção nisso, eles olham para Pedro, já a gente vai orar por divinas revelações, tá? Eles olham para Pedro como alguém que não quis pregar aos gentios. Você pode ver que Deus dá uma visão para ele em Atos 10, aquela visão do lençol, e ele fica resistente a pregar para os gentios. Aí Deus vai começar a levantar quem para pregar para os gentios? Paulo. Muitos estudiosos da palavra acreditam que, por esse recuo de Pedro a não querer pregar o evangelho para os gentios, ele levanta Paulo. E Paulo vai e tem uma experiência profunda com Deus, e Deus começa a agraciar Paulo com os gentios, com uma palavra poderosa para os gentios. Então, o que nós podemos aprender já aqui? Quando alguém, uma liderança, começa a endurecer seu coração a não cumprir a vontade de Deus, pode ficar tranquilo que Deus já está observando um Davi, Deus já está vendo alguém ali atrás das malhadas, alguém que, está falando agora com o pastor Fábio, aquele que tem rejeição. Primeira coisa, irmãos, todo escolhido de Deus, ele é rejeitado. Presta atenção nisso. Versículo 11. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Oh glória, aleluia, erecalácia. Que poderoso, irmãos. Presta atenção. Davi foi rejeitado, irmãos, escondido na maior festa, na maior honra que aquela casa poderia ter, pastor Fábio. Imagina, receber um profeta do calibre de Samuel, conhecido em todo Israel como a voz de Deus, como aquele que carrega as revelações de Deus. E naquele dia, Samuel pousa na casa de Jessé,
e faz uma oferenda, uma oferta, e eles vão comer à mesa, ou seja, vai ser uma festa, vai ser um dia muito especial. E mesmo assim, fazem questão de esquecer Davi. Quero dizer para você algo muito extraordinário. Todo escolhido, ele vai carregar essa parte de rejeição. E tem um propósito nisso, tá? Eu quero que você entenda. Às vezes, irmãos, a gente esquece de coisas, mas Deus sempre fala com a gente. Por que a rejeição? Porque o escolhido de Deus, ele tem que aprender a andar somente com o Senhor. Ele vai entender que nessa terra, nesse lugar, as pessoas vão rejeitar eles, mas Deus vai aprovar eles. Deus vai estar com eles, para que eles não sucumbam à vontade do homem. Por isso que há esse tipo de rejeição. Os escolhidos, eles trazem consigo essa característica da rejeição materna, paterna, familiar. Por quê? Porque eles são diferentes. E você vai ler o texto e vai ver que Davi, ele era ruivo, de semblante leve, de boa aparência, ou seja, era alguém leve de espírito. Era alguém que carregava o quê? A esperança, carregava a fé, acreditava em dias melhores, acreditava numa realidade diferente. Então, o escolhido de Deus, ele tem essa característica, ele é diferente dos demais. Ele se sente diferente, e ele é percebido de forma diferente. Oh, glória! Quando as pessoas falam para mim, pastor, você é diferente. Apóstolo, o que há sobre ti é diferente. Irmãos, isso diz um destino profético, que assim, não serei aceito. A alma quer ser aceita. Tem dias que a gente acorda, a gente quer aplauso, a gente quer carinho, a gente quer afeição. E é nesses dias, irmãos, que as guerras é nesses dias que as batalhas são difíceis. Né? Os profetas tinham pouco sim, por quê? Porque eles eram diferentes, irmão. Ninguém quer pagar um preço diferente. Ninguém quer andar na obediência plena do Espírito Santo. Hoje as pessoas fazem conchavos, fazem alianças, sentam a mesas para ter o que? Aliança, para ter acesso, para chegar em algum lugar. Mas eu quero dizer algo aqui muito profético. Uma vez Deus falou comigo algo sobre isso, o Espírito Santo falou comigo algo assim. Todas as portas que eu abrir para a tua vida, eu vou dar o respaldo. Mas as portas que os homens abrirem, eles terão um respaldo. Ou seja, eita glória, tem lugares, irmãos, que nós vamos ter de confrontar, e se o homem abrir a porta para você, você não vai poder falar aquilo que Deus tem para falar, porque foi o homem que abriu a porta. Mas quando Deus abre a porta, eita, toda a autoridade dos céus está sobre a tua vida, e você vai poder falar o que Deus quer falar, porque a sua aliança maior é com o Senhor. A paz do Senhor, Simone, Deus abençoe. E aí você vê o que? Primeiro sinal, rejeição. Todo escolhido de Deus é rejeitado, no meio dos seus parentes, na sua família. Amém? Segundo sinal, ele é diferente. Ele é diferente. Você olha, você percebe, é uma pessoa diferente. Amém? Ele é diferente. José era diferente. Davi era diferente. Jacó era diferente. Oh, glória! Todo escolhido de Deus é diferente. Ele é diferente. E não porque ele se sente, porque ele é orgulhoso, não. Ele é diferente no espírito. Ele carrega uma essência diferente. Amém? Ele carrega algo diferente. Um perfume suave, maravilhoso do Senhor. Eita, glória! Ana Cássia já está chorando. Por quê? Porque você é uma escolhida. Você é um escolhido de Deus. Ele é rejeitado, irmãos. E é natural esse processo de rejeição. Por quê? Para que ele aprenda a andar somente com Deus. Amém? Oh, glória! Para ele confiar somente no Senhor. Todos os profetas, eles tinham que ter essa característica da dependência plena do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo, irmãos, é a que muitas das pessoas têm perdido. Sabe, as pessoas hoje estão perdendo, sabe, o que é a comunhão com Deus, para serem aceitos pelo mundo. Ontem eu ministrei uma palavra na igreja, eu falei, não sabeis vós, como diz Tiago,
que a amizade desse mundo é a inimizade contra Deus. Se queres ser amigo do mundo, serás inimigo de Deus. Não tem outra perspectiva. Eita glória, xarabaca. O que é mundo é mundo. O que é mundo é mundo. O que é de Deus é de Deus. E quando Deus faz, Ele faz, irmão. Quando Deus opera, Ele opera. Deus não está procurando vasos grandes. Deus está procurando vasos disponíveis para fazer a sua vontade. Amém? O terceiro sinal, irmãos, esse é um dos sinais mais fortes também. É o quê? É o sinal da oposição. Todo escolhido, toda escolhida de Deus, haverá uma oposição ferrenha. Vai se opor a você. O inimigo vai usar pessoas para dizer: você não vai, você não pode, Deus não é com você. Vai querer falar: você é orgulhoso, você é vaidoso, você está se achando. É o inimigo, é a oposição. Porque quanto maior for o projeto de Deus na sua vida, irmão, quanto mais profundo for o chamado de Deus na sua vida, quanto mais intensa for a unção que você carregar, maior será a oposição. Maior será a oposição contra você. Oh glória, lastude de calabarassouria. Lembra dos irmãos de José? Ó o sonhador. Ó o sonhador. Como assim você vai reinar? Como assim você vai governar? Como assim é você? É o inimigo já querendo o quê? Laçar, colocar dúvida. Agora você vê em Samuel capítulo 17. Olha só. Glória a Deus. Ó, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ó, a oposição. E disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Quem é você? Você é um pastor de ovelhas, você não é um guerreiro. Você não pode contra Golias. Você é um pastor de ovelhas. Você não é um guerreiro. Você não é um guerreiro. Nem tamanho você tem de guerreiro, nem trejeito você tem de guerreiro. É isso que Eliabe está dizendo para ele. Peraí. Por que você está aqui? E com quem você deixou aquelas ovelhas lá? Tipo, se enxerga. Quem já ouviu isso? Você não pode. Se enxerga, rapaz. Quantas pessoas você já ouviu falando assim de alguém? Ele não pode. Quem ele pensa que é? Ele está ali, fazendo a obra, ministrando, se doando, se entregando, abençoando vidas. Comprando guerras. Davi está comprando guerra, irmão. Davi está comprando uma batalha que não é dele. Davi está entrando num cenário de guerra que não pertence a ele. Presta bem atenção nisso. Só que Deus ali vai virar a chave. Tem guerras que quando nós entramos, Deus vira a nossa chave. Deus muda a nossa história. Deus muda o nosso cenário. Oh glória! Tem guerras que quando você disse assim, decidi, eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar nessa batalha, profeta, vai ser sobrenatural a vitória de Deus na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, profeta. Eu creio, apóstolo. Amém? Aprenda a discernir isso. Tem batalhas que tudo bem, não pertencem a você. Mas se você decidir entrar nessas batalhas, Deus te dará vitória e vai mudar teu quadro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, Rei de toda glória. E aí você vê o que? A voz do inferno, a voz do inimigo. Na vida de Eliabe, o coração dele já pecaminoso. Por isso que Deus o rejeita, porque Deus olha para o coração. Deus rejeitou Eliabe porque Deus falou, foi sobre Eliabe que Deus falou, homem, olha o que está diante da sua face, mas eu sim olho o coração. Aqui o coração dele já é revelado, irmão. Maligno,
carnal, presunçoso. Quem é você? Aleluia. Bem conheça a tua presunção e a tua maldade, o teu coração, que desejas para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Olha só o que Davi faz. Nós temos que aprender muito, irmão, com Davi. Davi é uma criança, hein? Um jovem, já ensinando coisas profundas para nós. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. Ele ignorou. Nós temos, irmãos, pela palavra de Deus aqui, isso está vindo para mim também com uma resposta. Ignorar. Ignora as vozes contrárias. Ignora aquilo que está vindo contra. Ignora a oposição. Foca naquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Foca, irmão, naquilo que Deus tem para você. Eu vou dizer algo que está vindo para mim também como uma espada cortando. Muito forte. Para de olhar para aquilo que os outros estão fazendo. Porque nós não daremos conta daquilo que os outros estão fazendo. Nós daremos conta do que nós estamos fazendo. Então foca naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aplica o teu coração nisso. E ande. Amém? Avance. Persevere diante do Senhor. E Deus te dará a vitória. Nós perdemos muito tempo, irmãos, olhando para um lado, olhando para o outro, em vez de olhar para Jesus. Em vez de olhar para Deus. E ter a vida totalmente transformada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus está respondendo algumas orações aqui. Deus está respondendo algumas orações aqui. Deus está respondendo algumas inquietações aqui. Está caindo por terra o espírito de opressão em algumas vidas. Amém? Está abrindo mais agora o coração e repreendendo esse espírito de opressão, de rejeição. Oh, o Senhor está dizendo: tu és meu. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, te separei, apontei você com um propósito eterno, tremendo e poderoso. E o Senhor diz: renda-se a esse propósito. Renda-se a esse propósito. Se renda ao propósito de Deus. Se renda ao propósito de Deus. Não ouça os opositores. A oposição é grande, profeta, apóstolo, porque o trabalhar e o processo e o projeto de Deus na sua vida é maior. Eita glória, nem todo mundo vai bater palma para você, vai dar aplauso para você, mas muitos terão de ver o que Deus fará em ti e através de ti. Oh glória, Shalas Turde fácil. Deus está falando claramente. Só se renda ao propósito. Se renda ao propósito. Oh glória. E tem pessoas aqui sendo acusadas pelo passado. O inimigo está usando pessoas para dizer para você: você é uma pastora de ovelhas, você era um beberrão, você era isso, era aquilo. Aí você vai dizer: eu era realmente, mas eu não sou mais. Hoje eu sou ungido de Deus, sou filho do Senhor, servo do Deus Altíssimo, grandioso Deus e maravilhoso Senhor. Elas la subide calas, ralas, robialasure becalas, rabalabasho realabas, recalabasho terebalabas, rebaso recarabas, rebalabasho recalabas, recalabasho rebalabas, rebalabato terebalabas, rebacho recanderebalabas, rebalabachete rebalabas, rebalabachete rebalabas, rebalabachete rebalabas. Oh glória, glória. Irmãos, outra coisa aqui. Deus, ouça bem, Deus não te dará tudo de graça como você pensa, não, tá?
Não pense em você que Deus vai te dar tudo de graça. É como eu disse para alguns irmãos, se você esperar o melhor cenário, o melhor momento para começar a fazer o que Deus te mandou fazer, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. Deus não te dará tudo de graça. Algumas coisas Ele vai colocar nas suas mãos de uma forma sobrenatural e tremenda e você vai se alegrar. Mas algumas outras coisas você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que agir em fé. Você vai ter que se esforçar, se empenhar para viver o que Deus tem. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, querem tudo de graça. Muitas pessoas querem a bênção, querem a presença, querem a unção, querem os dons, mas de graça, tipo, não fez nada, não pagou preço nenhum. E quando Deus aponta, quando Deus fala, quando Deus dá as direções, a pessoa coloca um monte de empecilho, irmãos. É o diabo. É uma pessoa que não tem fé mais, a fé dela foi embora. Eu vou te dizer algo, sai de perto dessas pessoas que estão frustradas. Pessoas que estão frustradas sempre vão colocar um empecilho. Sempre vão dizer, é longe, é difícil, não é pra mim, bem que poderia. Gente, sai de perto disso, não dá. E às vezes, presta atenção nisso aqui, irmãos, isso é sério, é profético, é Deus falando com você nessa hora. E às vezes, Deus não vai usar ninguém para te ajudar. Ninguém vai aparecer. Ninguém vai aparecer, porque Ele mesmo, Ele é quem vai fazer. Eita glória! Aí seu coração não pode azedar. Seu coração não pode entrar em colapso. Seu coração não pode começar a ficar questionando, tipo, bem que podia, bem que isso, bem que aquilo, bem que tal, e bem que isso, bem que isso. Se você ficar assim, você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Deus está provando você ali, querido. É a prova, é Deus provando. Oh, glória. Xere, carabaraba, soure, carabás. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando eu fui para um evento, irmão, que mudou a minha vida, virou a chave do meu ministério, trouxe um novo nível de intimidade com o Espírito de Deus, uma nova dimensão de prosperidade, uma nova dimensão de revelação. Eu fui até o Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre até onde foi o evento, eu peguei um trem, um aerotrem, e peguei outro trem para chegar na cidade. Chegando na cidade, eu peguei um Uber para ir para o hotel. E do hotel eu tive que pegar outro Uber para ir na praça de evento, aonde estava acontecendo o evento, irmão. Ninguém, sabe? Sai disso aí. Eu não fiquei mandando mensagem para um, para outro, para pastor daqui, pastor daí, para me ajudar, não. Se Deus falou com você, irmão, você tem que ir, você tem que fazer as coisas acontecer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Davi, olha para Davi, irmão, ele se levantou, falou, peraí, eu vou derrubar o gigante. Peraí, eu vou lá derrotar, eu vou lá guerrear, eu vou lá, e ele foi, Deus deu vitória para ele. Não ficou procurando, irmãos, desculpas. Sabe, a pessoa que já está na carne, a pessoa está na alma, a pessoa já não ora, não busca, não tem experiência com Deus, não tem revelação, não é mais visitada pelo Espírito Santo. Já não tem uma rotina de visitação do Espírito Santo sobre a vida dela. Por isso que está assim. Oh glória, xere cantarabás. Senhor, nós oramos agora nesse exato momento pelas vidas que estão nessa live, pelos filhos que também entrarão, para que essa palavra profética poderosa venha de encontro ao coração deles, e eles possam sair, Pai, animados, avivados. Oh Deus, começa a trabalhar nas estruturas emocionais, começa a trabalhar também, Senhor, nesses papéis que estão bloqueados. Começa agora, Senhor, a trabalhar, Pai, nas causas na justiça, pelo poderoso nome de Jesus. Começa a trabalhar também agora, Senhor, no corpo físico. Visita, Pai, rins, pâncreas. Repreende toda necessidade de hemodiálise hoje, em nome de Jesus. Visita a pressão arterial. Visita as veias, artérias. Visita o coração. Oh, decalasse. Listou, catouca. Lavastur que te cantur, candará cantúria. Em nome de Jesus. Deus assina hoje
Para algumas vidas que estão aqui, vitória, papéis de vitória. Deus assina hoje, eita glória, mudança sobrenatural. Labassuri de Cataramas. Irmã Alessandra, precisa se mover. Precisa se mover. Eita glória. Manda Nicaele, vai chegar umas quantias aí, tá? Vai chegar um novo de Deus aí, vai chegar umas quantias aí, viu? E não é pouca coisa não, tá? É algo grande aí, viu? Eita lá, tu de barabarabassore, calabarabaraxere, barabarabarabas. Não desanima não, irmã Danicaele. Não desanima. Porque Deus pega na sua mão hoje e te diz, eu te levanto. Eita glória. Eu vejo o poder de Deus passar pela tua vida agora, irmã Danicaele. Eu vejo uma unção caindo aí, onde você está e como você está. Eita glória. Não sei se você está sentada numa cadeira, numa cama, mas eu vejo você lá sendo visitada agora pelo poder de Deus. Oh glória, irmã Rita, Deus te abençoe, amém. Oh Deus, vai chegar a promessa, amém. Vai chegar o tempo da honra. Chegará na sua vida o tempo da honra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus começar, amém. Deixa Deus recomeçar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Aquieta a tua alma. Aquieta teu coração. Ser fiel. Ser fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Tem que andar na direção. Tem que andar na direção de Deus. Não na direção do homem, não na direção da carne, mas na direção de Deus. O que Deus colocar no seu coração para fazer, faça. Faça. Eu vejo Deus colocar no coração de pessoas aqui algumas coisas e as pessoas não estão fazendo. Deus está colocando no seu coração, filho, e você não está operando, você não está rompendo. Você está se perguntando por que não está chegando, porque você não está rompendo segundo Deus, você não está se movendo. Eita glória. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Amém. Você quer ser patrocinador, abençoador desse ministério, desse chamado, nos ajudar a levar o evangelho e a palavra e as conferências proféticas para todos os lugares do Brasil. Esse é o nosso projeto, amém. Segue a nossa chave Pix. Se você sentir no coração o desejo de fazer um voto, amém, de fazer uma oferta, de levantar um sacrifício diante de Deus, levantar uma torre diante de Deus, faça em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pela sua vida, orando pela tua casa, amém. Segue a nossa chave Pix. Deus abençoe. Live, amém, às 22h30. Talvez eu vou passar essa live para as